Acompanhe agora um culto de fé com o pastor Wilson Passos. Vamos falar com Deus, graças a Deus. Feche os seus olhos e cante assim: Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, o Senhor se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para ti, corro para ti. Seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, o Senhor se expôs por mim, se entregou em meu lugar, e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para ti, corro para ti. Seu poder me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder. Eu confio que esse amor tem poder para curar dores. Eu dependo desse amor, Do seu amor. Diga assim: mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder. Eu confio que esse amor tem poder Para curar dores. Vou deixar na cruz. Tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para ti, corro para ti. O seu poder me chama. E é por isso, meu Deus, que nós estamos aqui nessa manhã, porque para nós é um prazer, é um privilégio, é um chamado que o Senhor nos trouxe, meu Deus, para se identificar com o Senhor, para carregar a cruz junto com o Senhor. O Senhor disse: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço maiores do que as minhas. E nós cremos em Ti, e nós queremos ser usados pelo Senhor nesse mundo nos dias de hoje. Ó meu Pai, eu te peço em o nome de Jesus, que nessa manhã o Senhor possa agir na vida de cada pessoa que está aqui. Não permita que seja mais um dia, mais um culto, mais uma reunião, mas que essas pessoas, meu Deus, saiam daqui hoje transformadas, saiam daqui hoje, meu Deus, impactadas pelo teu poder,
que não seja mais um dia, mais um culto, mais uma reunião, mas que de fato e de verdade haja uma transformação. Quando o Senhor passou pela cruz, o Senhor trouxe transformação. O Senhor transformou a morte em vida. O Senhor, meu Deus, transformou aquilo que era o fim no começo. O Senhor pode mudar qualquer situação. Em o nome do Senhor Jesus, vem sobre cada pessoa e transforma aquilo que precisa transformar na vida dessa pessoa. Eu te peço no nome de Jesus, que nessa manhã o teu poder possa operar na vida desta pessoa. Nós estamos aqui relembrando todo o sacrifício que o Senhor fez por nós na cruz, e que para nós não foi em vão. Trouxe vida, trouxe salvação. Que haja redenção, que haja nessa manhã salvação, que haja a tua manifestação. Eu não aceito que essa pessoa saia daqui sem resposta, saia daqui do mesmo jeito. Vem, meu Deus, sobre cada pessoa. Está escrito que certamente o Senhor tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e carregou sobre si, meu Deus, as nossas doenças, as nossas enfermidades. Então vem sobre cada pessoa aqui nessa manhã. Agora, nesse momento, coloque diante de Deus, coloque diante de Deus tudo que você tem passado. Coloque diante de Deus a sua vida, a sua família. Fala: Deus, eu coloco diante de Ti as minhas preocupações, os meus medos, as minhas ansiedades, as minhas incertezas, tudo que eu tenho vivido, toda dor, todo o sofrimento. Fala: eu coloco diante de Ti, eu coloco diante da Tua cruz. Aos pés da cruz nós estamos aqui hoje, meu Deus, reunidos. Então venha sobre cada pessoa que aqui está, no nome de Jesus. Vou deixar na cruz, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que passou, tudo que ficou, tudo que ficou para trás. Olho para Ti, corro para Ti, corro para Ti. O Seu poder me chama. Vou deixar na cruz, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para Ti, corro para Ti, corro para Ti. o Seu poder me chama. Que nessa manhã o poder de Deus possa operar, possa agir, possa se manifestar na sua vida, e que nessa manhã você possa ter um encontro real e verdadeiro com Deus. Que nessa manhã Deus possa agir na sua vida poderosamente, em nome de Jesus. E o que crê, diga amém, bem forte para Jesus, para o nosso Deus. Amém? Bom dia. Dê bom dia para a pessoa do seu lado. Fala: bem-vindo à casa de Deus. Podem sentar, cante com alegria, com fé. Vamos lá. Vou deixar na cruz Tudo que passou, tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para Ti, corro para Ti. o Seu poder me chama. Vou deixar na cruz, cante. Vou deixar na cruz
tudo. mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder. Eu confio que esse amor Tem poder para curar. dores. Só vocês vão deixar Na cruz, tudo que ficou. Olho, diga, olho para ti. Corro. o seu. Só mais uma vez. Vou deixar na cruz, vamos lá. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho para ti, corro para ti, o seu poder me chama. Amém? Ó, nós não podemos, olha só, tratar esse dia como mais um dia. Porque esse dia, para nós e para toda a humanidade, fez toda o quê? Então eu queria, assim, eu quero que Deus me use. Eu estou orando desde ontem, mais de meia-noite. Estou orando para Deus me usar para tentar passar para você. Apenas, eu não vou conseguir tudo, mas pelo menos uma fração do que foi esse dia, do que a gente está fazendo aqui hoje. Deu para entender, sim ou não? Do que Jesus fez pela gente, do que Jesus fez e faz pela gente, é ou não é? Então, para que você saia daqui hoje impactado e você fala assim, ó, depois da cruz, diga assim, ó, depois da cruz, minha vida nunca mais será a mesma. Depois da cruz, só para você saber, entender um pouco, Jesus transformou. Hoje, por exemplo, a gente carrega esse símbolo. Você vê, tem na igreja, eu estava pensando ontem. Aqui na igreja tem um símbolo, olha só, abre aí por favor a imagem. Olha só, tem um símbolo da cruz na igreja. Você sabe o que significa isso? Esse símbolo aqui, para o judeu naquela época, para os romanos, para o judeu, para a população daquela época, isso é uma maldição, como se fosse assim. Que isso? Porque era como se fosse uma cadeira de roda hoje. Cadeira de roda, desculpa. Cadeira, como é que é o nome que fala aqui? Elétrica, essa é a palavra. Então era como se fosse uma cadeira elétrica, porque era uma sentença de morte. Vocês estão entendendo, sim ou não? Só que hoje a gente coloca na igreja, ou você carrega muitos, uma cruz que é um símbolo não mais de maldição, não é um símbolo de morte, mas é um símbolo de quê? Vitória, de vida eterna, de salvação, de redenção. Deu para entender? Quer dizer, Jesus passou por onde? Pela cruz. E o que ele fez? Transformou o que era maldição, o que era dor, o que era sofrimento, o que era morte. Ele transformou em quê? Em vida. Esse é o Deus que a gente crê. Vocês estão entendendo, sim ou não? Olha só que interessante, olha só que profundo isso, que forte. Então, aonde Jesus passa, vocês estão entendendo, sim ou não? Se ele entra na sua vida, ele transforma. Aí a gente entende o que ele diz, o significado. Ele diz assim, ó, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Lembra que eu falei aqui dos mandamentos? Tem 365 mandamentos que diz não. Não é 10. Não. É você negar todo dia. Você negar a sua vontade. Negar o seu eu. Mas vale a pena. Quando você toma a cruz e você começa a seguir, é como se você estivesse ali se associando a Jesus. Concordando com o que ele fez. Você estivesse ali
se compadecendo do que Jesus fez. Deu para entender? Você já viu uma pessoa, quando você ajuda ela, você se compadece da dor, do sofrimento delas? Deu para entender? E você está ali, você ajuda aquela pessoa. Então a cruz é exatamente isso, ela transforma. Amém? Quando você entende isso, porque a Bíblia fala, eu quero falar hoje de um episódio que aconteceu. Tem muita gente que já viu, não sei se você já viu em filmes, eu sempre tenho falado aqui, eu peguei um trecho, está aí, inclusive esse trecho está na Bíblia, eu vou mostrar para você desse filme. Pode apagar as luzes para mim, por favor. Ele está na Bíblia, e eu queria mostrar para você essa cena, e o que essa cena diz, o que isso tem a ver, o que a Bíblia fala sobre isso, e o que isso tem a ver com a gente, com você estar aqui hoje de manhã. Você está aqui hoje. Eu vou colocar para você esse episódio. Prepara para mim, por favor. Já dá para soltar? Preste muita atenção nessa cena aqui, Jesus carregando a cruz. Jesus de Nazaré estava sendo levado para a crucificação. Simão sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele nunca havia visto um olhar como aquele. Mesmo coberto de hematomas, mesmo cambaleando pelo peso da cruz, Jesus não parecia derrotado. Havia algo nele, algo que Simão não conseguia explicar. O barulho da multidão aumentou. Gritos de zombaria se misturavam ao lamento de algumas mulheres que choravam desesperadas. Mas Simão ainda não sabia que, em poucos instantes, ele próprio faria parte daquela cena de maneira que jamais poderia imaginar. O calor do meio-dia tornava o ar pesado em Jerusalém. Simão de Cirene sentia o suor escorrendo por sua testa enquanto tentava se mover entre a multidão que se aglomerava ao redor da cena brutal. Ele não queria se envolver, apenas observar por um instante antes de seguir para o templo, onde ofereceria seus sacrifícios e orações. Os gritos dos soldados romanos cortavam o ar. Ande logo, pregador. Você não tem forças para carregar sua própria cruz? Então aconteceu. Um soldado, impaciente com a lentidão do condenado, olhou ao redor em busca de alguém que pudesse carregar a cruz. Seus olhos encontraram os de Simão. Ele sentiu seu estômago revirar. Antes que pudesse reagir, o soldado apontou para ele e gritou: "Você, venha aqui!" Simão olhou ao redor, confuso. Antes que pudesse protestar, mãos rudes o agarraram pelos braços e o arrastaram para o meio da rua. Ele tentou se desvencilhar, mas um empurrão firme o fez tropeçar até ficar ao lado de Jesus. A multidão murmurou. Alguns riram, outros o olharam com desprezo. "Eu não tenho nada a ver com isso", quis dizer, mas suas palavras morreram em sua boca quando viu o olhar de Jesus. Os soldados o forçaram a se ajoelhar e colocar as mãos sobre a cruz. A madeira era áspera e úmida de suor e sangue. Simão sentiu seu coração martelar em seu peito. Ele não queria estar ali, não queria se envolver. Mas agora era tarde demais. Com um último olhar para trás, como se buscasse um caminho de fuga, percebeu que não havia escapatória. Ele carregaria a cruz daquele homem. Enquanto se levantava sob o peso do madeiro, Simão teve a estranha sensação de que, de alguma forma, sua vida jamais seria a mesma. Muito forte, né? Sabe quem foi esse homem? Esse homem está na Bíblia, tem um nome. O nome dele chama-se Simão Cirineu. O nome dele chama-se Simão Cirineu. Olha só o que a Bíblia fala sobre ele. Lê comigo em Marcos capítulo 15, versículo 21. Isso é muito forte. Você vê que quando a gente vê dessa forma, né, que ali o vídeo, ele ilustra uma parte do que foi. Ninguém sabe como é que foi, ninguém estava lá na história para saber. A Bíblia fala, então esse filme inclusive tenta ser mais fiel possível aos acontecimentos, aquilo que aconteceu. Deu para entender? Sim ou não? E aqui a gente vê exatamente o que aconteceu com esse homem.
quem era esse homem, Simão Cirineu? O que isso tem a ver com a gente hoje? Vamos lá. Lá em Marcos capítulo 15, versículo 21, a Bíblia vai dizer assim, ó, olha só. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava, olha o detalhe, ele estava o quê? De passagem. Ele estava de passagem, inclusive tem até lá em Israel, se um dia você tiver a oportunidade, você deve colocar isso dentro de você, um dia eu vou pisar lá. Quando você vai em Israel, lá tem até uma parte, tem até uma placa com esse nome dele, aonde dizem, né, que aconteceu exatamente esse episódio de Jesus cair, e os soldados vêm, forçam um homem, que é ele, a carregar a cruz junto com Jesus, porque Jesus não aguentava mais. Jesus não estava mais suportando fisicamente aquela cruz, devido a tudo que aconteceu. Então, eles foram e constrangeram esse homem. Por quê? Porque ele não conhecia Jesus. Ele não sabia. Então a Bíblia fala ali, ó, constrangeram, aí põe lá, tem Bíblia que fala ali, obrigaram um certo homem, Simão Cirineu. Por que Cirineu? Da cidade de Cirene, que hoje é a atual Etiópia. Esse homem, ele estava lá na cidade, como eu falava esses dias aqui na igreja, Israel, nessa época, estava em festa por causa da Páscoa. Era a festa de Páscoa, tinha 2 milhões de pessoas ali. Então as pessoas vinham de tudo quanto é lugar para essas festas que havia. São 3 festas que existem, não vou entrar nesse detalhe, mas no ano. E eles vinham de todos os lugares. Ele viajou 1.500 quilômetros, só para você ter ideia. Ele veio do campo, como a Bíblia fala, e ele foi lá para uma festa, um ritual que acontecia. Como é que era esse ritual? Eles iam, os homens, no templo, dentro eles traziam uma roupa de linho branco puro, lá sacrificava-se um cordeiro, um animal, porque assim era a Páscoa daquela época, e eles sacrificavam um cordeiro, e o sangue, com uma planta chamada hisopo, aspergia sobre as pessoas, e uma gota era o suficiente do sangue, porque o sangue tinha aquela finalidade de purificar na religião deles, na tradição deles. Então ele estava ali de passagem, ele não sabia quem era Jesus, ele nunca tinha tido uma experiência com Jesus, ele nunca tinha ouvido falar de Jesus, tanto é que ele constrangeu, forçou, obrigou, ele falou, não tenho nada a ver com ele. Deu para entender? Ele disse em outras palavras, no filme inclusive ele fala, ó, eu não tenho nada a ver com ele, eu não sou o que ele é não. Então ele não sabia da história, forçou ele, ó, você vai carregar a cruz com ele, forçou ele. Só que ali tudo mudou, porque ele teve uma experiência com Deus, ele conheceu quem era Jesus. Aí, para terminar, ele diz aí, olha só, e obrigaram um certo homem, Simão Cirineu, pai de Alexandre Rufo. Quando a Bíblia fala dessa forma, não é por acaso, que por ali passava, vindo do campo a carregar a cruz de Jesus Cristo, ou carregar-lhes a cruz. Então, você vê, esse Alexandre Rufo, mais tarde, Paulo encontra eles na Bíblia, quer dizer, eles se converteram a Jesus. Deu para entender sim ou não? Então ele foi lá de passagem, ele foi lá obrigado. E eu estava pensando, quando eu vim para a igreja, você vai entender bem agora o que Deus quer te falar. Eu vim forçado, eu não vim porque eu quis, eu vim obrigado. Quando me convidaram, eu vim constrangido. Eu não fui na igreja porque eu queria, eu gostava, eu não sabia nada, não conhecia Jesus, não conhecia nada. Literalmente, os meus familiares que me levaram para a igreja me forçaram a ir. Então eu ia forçado. Só que quando a pessoa tem um encontro com Jesus, tudo muda. Você vê que
ele queria apenas uma gotinha do sangue daquele animal, do cordeiro, sobre a sua veste, que era como se fosse um troféu para ele levar para a sua família. Só que ele mal imaginava, ou bem imaginava, que ele estava ali abraçando o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deu para entender? Olha só que forte. Então ele estava lá em busca de uma gotinha apenas do sangue. Por quê? O sangue era o que purificava, do animal que purificava do pecado. E aí a gente vê também a gravidade que o pecado traz. Porque o que fez Jesus, ele na cruz dar a vida por nós, foi exatamente o pecado. Qual é o salário do pecado que a Bíblia fala? A morte. Você vai entender o que o pecado faz. Jesus, ele deu a vida por nós na cruz exatamente por conta dos nossos pecados. E quando você entende isso, você fala assim: Deus, porque não tem nada melhor do que você estar em paz, de você estar perdoado por Deus, de você ser salvo, de você ser aceito por Ele. Não existe nada melhor do que isso. Amém, gente? Então olha só que interessante. Um homem que estava lá apenas de passagem, que estava lá forçado, que estava lá em busca de uma religião, ele conheceu muito mais do que isso. Jesus não quer que você conheça uma religião. Jesus não quer que você conheça apenas uma tradição. Jesus quer que você conheça Ele. Você vê que o olhar de Jesus para ele transformou ele. Amém? Na verdade, ele estava ali pensando: eu estou ajudando Jesus, mas na verdade, quem é que estava ajudando ele? Jesus falou: eu estou te salvando. Olha só que interessante. Ele achava que ele estava ajudando Jesus, mas na verdade era Jesus que estava salvando ele. E ele e toda a sua família. A partir dali, ele se converteu a Jesus. A partir dali, sua família se entregou a Jesus. Amém? Então eu quero fazer uma oração hoje. E a oração que eu quero fazer é exatamente essa. Para que você possa entender: Senhor, será que eu estou aqui na igreja de passagem? Eu estou vindo aqui porque hoje é sexta-feira? Será que eu não estou vindo aqui na igreja porque hoje é uma tradição? Ou eu estou aqui por conta de Jesus, daquilo que Ele é, ou que Ele pode fazer na minha vida? Amém? Então a pergunta é: você vai aceitar, você vai carregar, ou você vai desprezar a cruz? No primeiro momento ele desprezou a cruz, mas quando ele soube quem era Jesus, ele não carregou só na sexta-feira santa, ele carregou a cruz que dia? Todo dia. Deu para entender? Ele não carregou só na sexta-feira santa, ele começou a carregar a cruz de Jesus todos os dias. Por isso que quem conhece Jesus, não dá para viver uma vida sem compromisso, não dá para viver uma vida rasa, uma vida leviana, não dá mais para viver no pecado, porque você começa a odiar o pecado, porque você sabe que é o pecado que destruiu, que fez Jesus se sacrificar por nós, e o pecado que destruiu a tua vida. Então, ao invés de você começar a gostar do pecado, você começa a odiá-lo. Amém? Você começa a ter uma visão completamente forte com relação ao pecado. Você vê o que ele é capaz de fazer, e é isso mesmo. Eu estava vendo esses dias, eu não vou falar o nome aqui, mas de repente você vai saber. Esses dias atrás, eu vi um vídeo muito forte na internet, de um rapaz, até influenciador, que ele vivia, ele dá o testemunho dele. Eu vou até colocar para os jovens. Eu não sei se você viu, e ele acabou falecendo agora no final do mês. E depois você pesquisa, e quem quiser eu mando para você. Eu não quero colocar aqui para não expor ninguém. Mas no final da vida dele, ele começa a evangelizar. Ele começa a falar de Deus, ele se volta para Deus, e ele é tão novo, era tão novo, era tão saudável, tão cheio de saúde e de condições, porque na internet hoje em dia tem muitos jovens, tem muita gente ganhando muito o quê?
muito dinheiro. E aí ele falou assim, ó, se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria. Se eu pudesse realmente começar de novo, mudar, eu voltaria atrás, porque não valeu a pena de nada a vida, a forma que eu vivi minha vida. E ele acabou, devido à vida que ele vivia, contraindo um câncer, e esse câncer foi se alastrando e não teve mais jeito, levou ele ao óbito. Mas no final da vida dele, ele deixa uma mensagem fortíssima. E a internet, não sei se você já viu, quem já viu na internet, está assim, ó, de vídeo dele falando desse rapaz, que morreu agora no final do mês. E aí é como se ele estivesse falando exatamente do pecado. O que o pecado fez com a vida dele? Tirou a vida dele, acabou com a vida dele, destruiu a vida dele. Um rapaz novo, que tinha um futuro pela frente, uma vida pela frente, lutou até o final, queria viver, tinha todo o dinheiro, porque às vezes a pessoa, e ele fala sobre isso em um dos vídeos dele, a pessoa acha que tendo dinheiro no mundo que ela vive hoje é tudo. Se eu tiver dinheiro eu tenho tudo. Não tem garantia de nada, porque o dinheiro dele, toda a fortuna que inclusive ele deixou, não salvou ele. Isso é muito forte. É para que a gente possa entender. Eu quero que você entenda bem, porque às vezes a gente fala assim, ó, vamos, pastor, bota a mão aqui na minha cabeça, ora por mim, pastor, e tudo mais. A gente ora e manda o diabo embora e tudo mais. Mas, gente, entra mais demônio na vida da pessoa por desobediência à palavra de Deus do que propriamente por inveja, praga, maldição, seja lá o que for. Quem está entendendo? Vocês estão entendendo, sim ou não? O diabo mais age na vida do ser humano pela desobediência à palavra de Deus do que pela inveja, praga, olho grande, feitiço. Tem gente que tem tanto medo dessas coisas, mas esquece de outras. Deu para entender? Então, é para que você possa ver o que o pecado faz. E ele fala, ó, se eu pudesse voltar atrás, se Deus me der uma oportunidade, eu vou viver diferente minha vida. Mas ele deixou uma mensagem para muitos jovens hoje, que acha que a vida é o quê? Uma curtição, é só curtir. Se eu tiver dinheiro, se eu tiver isso, aquilo. O pecado, o salário dele é o quê? A morte. Destrói. Foi o que aconteceu com Jesus. Você vê que o que fez Jesus, ele sofrer por nós, foi exatamente carregar todas os nossos pecados. Tem um versículo para terminar, antes da gente orar, lá em Isaías 53, e versículo 5. Ele diz assim, ó, e isso é muito forte, olha só, ele diz, Isaías 55, deixa eu ler ali para não ficar diferente, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído, sabe lá o que é isso? Moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos o quê? Literalmente, quando a gente vê nos filmes, tem até acho que é 30 segundos, 1 minuto, né? A parte do filme, não tem? Quando você vê Jesus ali na cruz, sendo levantado da cruz e ele sendo crucificado ali, você vê o quanto ele foi o quê? Moído por nós. Moído, mas moído mesmo, pelos nossos erros, pecados. Então aí você fala assim, poxa, para mim não é mais um peso, não é um constrangimento, não é uma obrigação. Para mim é um prazer carregar a cruz dele, porque nele eu vi a redenção. Amém? Ele disse para o ladrão na cruz, ainda hoje estarás comigo aonde? Ele disse, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida o quê? Que é o que Deus quer. Não é só aqui nesse mundo, é uma vida eterna. Eu quero andar com Jesus todo dia, porque é Ele que me livrou e tem me livrado do pecado e da morte, aqui nesse mundo. Ele não vai me salvar quando eu morrer. O ladrão na cruz foi salvo quando ele morreu. Sim ou não? Ele morreu e foi salvo. Só que olha a vida que ele viveu aqui nesse mundo. Claro que ele teve a oportunidade de salvação. Jesus falou, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Só que eu quero estar com Jesus, que dia? Todo dia.
Para mim é um prazer, um privilégio tomar a cruz dele e seguir ele. Eu quero andar com Jesus porque eu sei como Jesus me viu. Eu sei o que Jesus fez comigo. Eu tive uma experiência com esse Jesus. Amém? E é essa experiência que hoje você precisa ter com ele. Você deve orar e falar: Deus, você vê, eu nem ia falar isso aqui hoje no culto. Eu não quero só que o Senhor me livre do mal, dos demônios. Eu quero que o Senhor me livre do pecado. Deu para entender sim ou não? Não sei se você entendeu. Quem entendeu o culto hoje? Eu não quero que o Senhor... Porque às vezes a gente ora, a pessoa... a mulher falou assim outro dia para mim. Hoje está assim. Outro dia sim. Tem uns 15 anos. Eu falo outro dia. Tem mais de 15 anos, sei lá, 20. Deve ter uns 20 aí. A mulher falou assim: eu fui na tua igreja e eu não caí. Sim mesmo. Porque as pessoas, elas vêm se segurando nessa. A pessoa fica assim, mas... na hora da oração, é ou não é? Tem gente assim, ó, com olho, é ou não é? Como que é? No gado, no peixe. Ó, para não falar do padre, né? Vamos lá. Ó, aí a pessoa fica assim, ó, para não cair. Aí a mulher falou: eu fui lá e não caí. Só que aí ela começou a falar da vida dela. Falei: senhora, pelo amor de Deus, a senhora não caiu na igreja, mas a tua vida está toda caída. Só vai ficar se enganando até quando? Olha a tua vida, só acabou de contar tanta coisa ruim que está acontecendo na tua vida. Só não caiu lá na igreja. É ou não é? Que a pessoa acha assim, é ou não é? Que eu vou cair. Se o pastor orar em mim, vai cair alguma coisa. Nem sempre o diabo se revela ou se manifesta. Mas, e eu falei: a tua vida está toda caída. Então você vê que a pessoa se ilude. E às vezes a gente ora tanto para mandar o mal, e a gente vai orar agora para mandar, se tiver um mal na tua vida, na tua família, nós vamos orar para que o mal seja repreendido e saia, porque a nossa luta é contra a carne e o sangue. Não é contra a carne e o sangue, sim contra o mal. Porém, a oração que eu vou fazer hoje aqui, você vai falar: Deus, não me livra só do diabo, me livra do quê? Do pecado. Me livra dele, porque ele é cruel. O pecado leva a pessoa à destruição, à vergonha, à humilhação, à morte. Leva a pessoa a se afastar de quem? Não tem jeito, ou não é? A pessoa se afasta dele. Eu não posso me afastar dele. Pelo contrário, eu tenho que amar ele. Eu quero a minha salvação. Ele é a minha salvação. Então eu vou orar agora. E você vai falar: Deus, me livra do mal. Me livra daquilo que vem destruindo a minha vida, a minha família. Senhor, eu não aceito que o mal venha destruir a minha vida. Você vai falar: Deus, eu quero sair daqui hoje da igreja diferente. Eu não aceito ser mais a mesma pessoa. Amém, gente? Eu não estou aqui de passagem apenas. Eu quero ter essa experiência com o Senhor. Eu quero te conhecer. Eu quero ser transformado. Amém? Quem entendeu? Vamos orar? Fique de pé no seu lugar. Em nome do Senhor Jesus, feche os seus olhos. Nós vamos orar agora. Nosso Deus e nosso Pai, nós oramos aqui agora. E nesse momento, meu Deus, nós buscamos, meu Deus, a tua ajuda, a tua salvação, porque a gente vê o quão pecador nós somos. Meu Deus, quem era para estar ali era cada um de nós e não o Senhor. Essa que é a realidade. Nós que somos os pecadores, meu Pai, mas o Senhor pagou um preço por nós. E nesse momento nós nos voltamos para Ti e te pedimos: tem misericórdia, tem compaixão, ajuda, salva, livra cada pessoa que está aqui de repente caminhando para uma destruição, uma vida sem rumo, uma vida cheia de preocupações, de medos, de ansiedade, de certeza, uma vida vazia, uma vida infeliz, frustrada, amargurada, decepcionada, uma vida, meu Deus, que não tem levado ela a lugar algum. Oh meu Deus, nesse momento eu te peço: venha ao encontro
desta pessoa que está aqui, meu Pai, talvez de passagem, que veio aqui apenas, meu Deus, para um ritual, mas há pessoas aqui que também veio porque um dia ela te encontrou, ela te conheceu. Eu não aceito, meu Deus, viver uma vida que não te agrada, que não te glorifique, uma vida, meu Deus, que não venha mostrar o Senhor. Fala para Deus: eu quero mostrar o Senhor através da minha vida. Nós queremos mostrar que o Senhor existe, que o Senhor está vivo, que o Senhor salva, que o Senhor livra, que o Senhor transforma, que o Senhor, meu Deus, é o verdadeiro Deus. Nós queremos mostrar através da nossa vida que o Senhor está vivo, que o Senhor venceu, meu Pai, o mal, a morte na cruz. O Senhor transformou o que era, meu Deus, aquilo que prejudicava o ser humano, que destruía o ser humano. O Senhor transformou em vitória, o Senhor transformou em glória, o Senhor transformou em vida. A cruz, meu Deus, aquilo que era maldição, o Senhor, meu Deus, conseguiu transformar. Então, meu Deus, vem sobre cada pessoa aqui nessa manhã. Eu não aceito que ela saia daqui hoje do jeito que ela chegou na igreja, no culto. Nós nos colocamos diante de Ti e te pedimos, meu Deus, salva, livra, por favor, eu te peço, meu Deus, faz essa pessoa te conhecer, meu Pai, faz essa pessoa, ela ver que o Senhor não está indiferente a ela, o Senhor permitiu, o Senhor constrangiu ela vir aqui hoje, exatamente porque o Senhor quer mudar. Mostra para essa pessoa que a vida dela tem jeito, que a vida dela tem salvação, tem solução. Vem, meu Deus, libertá-la desse sofrimento, vem libertá-la da dor, vem libertá-la do mal, vem, meu Deus, salvar esta pessoa que está aqui. Primeiro ela, para que depois, através dela, sua família seja salva. Ó Deus, salva esta pessoa para que a sua família também seja salva. Ó meu Deus, venha sobre cada pessoa agora. Aí onde você está, converse com Deus, peça perdão pelos seus pecados, se arrependa dos seus pecados, dos seus erros, se arrependa da vida que você vem vivendo e fala: Deus, eu quero viver diferente, eu quero viver melhor a minha vida, eu não quero viver por viver, eu não quero viver cheio de tradições, de religiosidade, eu não quero viver uma vida longe do Senhor, afastada de Ti. Fala para Deus: eu não quero viver afastado do Senhor. Talvez você estava tão longe, tão distante de Deus, e Deus quer te trazer de volta. Deus constrangeu você para você vir aqui hoje. Deus permitiu, talvez. Não diga nada agora. Você está numa situação que você tenha que buscá-lo. Deus talvez permitiu tanta coisa acontecer. Deus permite a gente passar ou viver situações que a gente não gostaria de viver, mas que aquela situação leva a gente a conhecê-lo, a conhecer Jesus, a saber que Ele existe. Existe salvação para você. Não importa quem você é, o que você fez ou deixou de fazer, não importa a vida que você tem vivido, Deus pode sim mudar, transformar. Deus pode sim agir na tua vida hoje, te salvar, te libertar da morte, da destruição. Ele pode sim transformar a sua vida. Se entregue a Deus aí agora. Fala: Deus,
Eu quero o Senhor, eu quero a tua ajuda. Fala, me ajuda, me livra. Fala, Deus, me livra. Fala, Deus, me ajuda. Fala, Deus, eu quero negar a mim mesmo. Eu quero tomar a cruz e eu quero te seguir. Foi exatamente o que fez Simão Cirineu. Eu quero seguir o Senhor. Ele passou a seguir Jesus. Ele passou, quando ele soube quem era Jesus e o que Jesus estava fazendo por ele, aquilo impactou a vida dele para sempre e fez com que a sua geração, fez com que a sua família conhecesse Jesus através dele. Deus quer fazer tanta coisa na tua vida. Deus quer, Ele tem tantos planos para você, Ele tem tantos propósitos para você. Você nem imagina o que Deus quer fazer através da tua vida. A única coisa que você precisa fazer é falar assim: eu aceito. Fala, eu creio, eu me rendo, eu me entrego, eu me volto, me perdoa. Aí onde você está, fale para Deus: ó meu Pai, vem sobre cada pessoa nessa manhã. Não deixa ser mais um dia, mais um culto, mas que cada um de nós venhamos sair daqui transformados, fugindo do pecado, fugindo da tentação, da aparência do mal, de fato vivendo uma vida que agrada o Senhor, uma vida que o Senhor quer que a gente viva, uma vida de paz, de perdão, de reconciliação com Deus. Ó meu Pai, vem sobre cada um de nós. Aí onde você está, tenha você um encontro com Jesus. Ele te perdoa. Não importa o que você fez ou deixou de fazer, quem você é, Ele te trouxe aqui porque Ele tem um propósito na tua vida. Tua vida tem jeito para Deus. Deus quer te usar, Deus quer ser com você. Em o nome de Jesus, Ele quer usar a tua vida. Ó meu Pai, vem sobre cada pessoa aqui nessa manhã. Nós te pedimos, em o nome do Senhor Jesus, receba a salvação, receba aí agora o perdão de Deus, receba a paz que vem de Deus. Ele vem sobre você nesse momento, em o nome de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde eu ouço a tua voz, fala da tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como
as suas mãos, levante o seu rosto e diga assim: eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Receba o perdão de Deus, o poder de Deus na sua vida. Receba aí agora a vitória que Jesus tem para nos dar, a salvação, a libertação, a paz. Receba aí agora a mudança, a transformação da tua vida, que só Jesus pode proporcionar, pode trazer para a sua vida nesse momento. Em o nome do Senhor Jesus, receba aí agora a libertação, seja livre de todo mal, de toda maldição, em o nome do Senhor Jesus. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, de Jesus. Que nos brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus, aceitos como amigos de nada além do sangue, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. eu sou livre, diga, Eu sou livre. diga assim: eu sou livre, Eu sou livre. nada além do sangue, Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. A Bíblia diz que o que duas pessoas aqui na terra concordarem a respeito de qualquer coisa, tudo que ligarmos na terra será ligado nos céus, e o que desligarmos aqui na terra terá sido desligado nos céus. Nós vamos agora desligar toda a atuação do mal, toda a atuação do pecado, da destruição, da morte na nossa vida e na nossa família. Coloque uma das mãos no alto da sua cabeça e começa a desligar a doença da tua vida. Começa a desligar e agora isso, as tragédias, as brigas, os desentendimentos, o sofrimento, a miséria. Isso, começa a desligar e agora o mal que vem agindo na tua vida, na tua família, no teu familiar, fala o nome dele. Se você está aqui orando por alguém, então ora falando: eu desligo. Está escrito que duas pessoas aqui na terra, meu Pai, concordar seria concordado nos céus, e o que desligar na terra será desligado nos céus. Então, em nome de Jesus, fala: eu desligo essa doença. Fala o nome dela, fala o nome do teu familiar, fala: eu desligo a atuação do mal na vida dele. Fala: eu desligo agora essa maldição, esse vício, eu desligo essa depressão, eu desligo esse espírito de ódio, de mágoa, de raiva que age na vida do meu filho, da minha filha, do meu pai, da minha mãe, do meu irmão. Fala: eu desligo toda atuação do mal, toda atuação das trevas, toda força maligna, seja desligado. Diga aí agora, diga: seja desligado. Diga: seja desligado toda atuação do mal na minha vida, na minha casa,
diga na minha família, diga assim: ó Deus, eu te peço, desliga nos céus toda atuação do mal na minha vida, na minha família. Diga: seja repreendido, seja arrancado da minha vida, da minha família, pelo teu sacrifício por nós. Diga assim: eu creio no nome de Jesus que todo mal cai por terra. A partir de agora eu ordeno, em nome de Jesus, do Senhor Jesus, joga a mão, diga assim: sai todo mal e não volte mais. Dá a mão para a pessoa do seu lado, pode fechar o corredor também nesse momento. Isso, levante essa corrente e nesse momento ligue aí agora o que você quer: paz, amor, alegria, harmonia, união, felicidade, prosperidade. Isso, fala para Deus: eu ligo aqui agora, e que seja ligado nos céus a minha vitória, a minha bênção. Isso, liga aí agora aquilo que você deseja, aquilo que você quer que Deus faça na tua vida. Pode ligar aí agora, pode determinar, liga aí agora, fala: eu ligo aqui na terra, e que seja ligado nos céus a minha vitória, a minha felicidade, a paz, o amor, a alegria, a união, a prosperidade. Fala: Deus, eu ligo aqui agora que a minha família te conheça, que a minha família seja transformada, cada um deles, pelo sangue do Senhor, seja transformado, seja abençoados. Nós ligamos aqui na terra, e que seja ligado nos céus. Levante a corrente e diga assim comigo: meu Deus, eu ligo aqui na terra, e que seja ligado nos céus a minha vitória, a bênção sobre a minha casa, sobre a minha família. Diga assim: ó Deus, traga paz, traga união, traga proteção, transforma a minha casa. Diga: transforma a minha família. Diga assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu determino pela minha fé, e eu entrego em tuas mãos. Ore assim comigo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para sempre. Diga amém, bem forte para Jesus, bem forte. Ó, aperta a mão dessa pessoa, fala: a vitória é nossa. Fala para ela, fala: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém? Podem sentar, canta com alegria, com fé. Vamos lá, isso. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, Nada além de Jesus, de Jesus. como a neve,
só Jesus pode dar. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Amém. Ó, fala uma coisa para você: não dá para viver uma vida rasa, sem compromisso. Não dá para só vir de passagem. Ou não é? Duvido. Quem tem um encontro com Jesus muda, transforma. Olha, eu estou tão feliz. Olha só que forte. Saia daqui entendendo que o pecado causa mais destruição do que o diabo. Como é que é, pastor? Eu fui sexta-feira na igreja, né? Tem gente que fala assim: fui lá no pastor Wilson. Depois você corta essa parte aí. Ó, aí tem gente que fala assim: eu fui lá. Gente, a igreja é de Jesus, gente. A igreja não é do homem, a igreja é de quem? É de Deus, é dele. Aí tem gente que fala assim: ó, o que você aprendeu aqui na igreja hoje? O pecado destrói mais do que o quê? O que fez Jesus sofrer na cruz? E eu não falei, o ano passado eu falei da hematidrose. Você já ouviu falar sobre essa condição rara? Hematidrose, você já ouviu falar ou não? A Bíblia fala, na quinta-feira à noite, quando Jesus foi para o Getsemane, ele suava gotas de sangue. O que é hematidrose? Isso já foi cientificamente comprovado. Inclusive tem até um médico, esqueci o nome dele agora, me foge da memória, mas ele pesquisou já sobre isso. É quando uma pessoa de grande estresse passa por um grande estresse, mas muito forte, e as veias capilares elas passam a estourar, e o suor se torna como sangue. Foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. Olha que interessante, nesse sentido científico. Olha só, então ele suava, a pressão era tão grande que Jesus, e parte daquele sangue ali, além das feridas, das chicoteadas que ele tomou, foi através dessa condição rara que acontece com o ser humano. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, inclusive. Quando a pessoa passa por um grande estresse, ela soa sangue. Foi o que Jesus fez lá no Getsemane. Então, quando a gente entende, a gente tem essa percepção, essa visão. Eu vim aqui hoje para fazer uma coisa, eu fiz outra. Eu vim aqui hoje para orar fora, falei: eu vou orar para amarrar o diabo, para mandar a gente orou, mandamos o diabo embora. Eu não tenho dúvida disso. Mas entenda bem, o pecado destrói mais do que o quê? Você tem que sair daqui odiando. Se você odiava o diabo, mais ainda o pecado, porque é ele que causa. Por isso que ele induz, ele tenta. Por isso que o diabo vive sempre atrás da gente, querendo fazer você cair, porque ele sabe que aquilo ali vai acabar com a tua vida. Olha o rapaz que deu o testemunho. Ele sabe qual é o salário do pecado. Então não foi o diabo. Foi o que fez Jesus sofrer? Foi o quê? Então a gente tem que falar: não aceito isso aqui na minha vida. Eu quero andar com Jesus. Eu quero ser livre. Porque aí Jesus nos liberta do pecado. Quando a gente canta: eu sou livre, você está cantando exatamente isso. Você foi liberto. Jesus libertou. Hoje a gente está aqui. Gente, graças a Deus por ter conhecido Jesus. Eu quero continuar carregando a minha cruz e seguindo Jesus. Todos, quem entendeu? Dê uma salva de palmas para Jesus. Eu queria agora, a gente já vai terminar o culto. Você que deseja honrar a Deus, apresentar a sua oferta, o seu melhor, honrar a Deus nessa manhã com o seu melhor, assim como Jesus na cruz foi oferta por nós. Você que diz: eu quero apresentar uma oferta hoje especial na casa de Deus, pastor Wilson, eu quero honrar a Deus. Na oferta a gente expressa o nosso amor, a nossa gratidão, a nossa consideração para com Deus. Então você que deseja apresentar a sua oferta, o melhor que você tem: pastor, eu quero apresentar a minha oferta, o meu melhor, eu quero honrar a Deus nessa manhã, eu quero apresentar o meu dízimo, eu trouxe o meu propósito da família, eu quero apresentar. Então, nesse momento, pode vir aqui na frente quem está em casa, e você pode também fazer a doação.
Senhor, aproxima essa casa, aproxima essa família, aproxima, meu Deus, esta pessoa que está aqui, mais ainda pelo teu sangue. Salva a família, salva cada familiar, que eles te conheçam. Eu oro por cada dizimista, cada ofertante, cada fiel, cada pessoa que tem honrado a ti. Ó Deus, honre, abençoe, prospera, seja com cada pessoa. Ó meu Deus, eu entrego em tuas mãos a vida desse povo, seja com cada dizimista, cada ofertante, cada fiel, cada pessoa que tem honrado a ti. E o que crê, diga amém. Nós estamos orando todos os dias no canal. Quem ora com a gente? Mas se não ora, não tem problema, não tem problema. É até bom, porque aí você começa a orar. Quem não ora, começa a orar todo dia. Começa o dia orando e termina o dia também. Ó, a gente está chegando a quase 5.000 pessoas que oram com a gente todo dia. Quase, graças a Deus. Tem pessoas aqui que lembram, quando eu comecei, tinha 100, 200, 30. Quem é dessa época? Lembra? A gente está chegando a 5.000 pessoas que oram todo dia. Todo dia ela ora, de segunda a segunda. Graças a Deus. Isso é uma forma da gente ajudar, evangelizar, salvar muitas pessoas, porque todo dia a pessoa recebe uma palavra de fé. Então ore com a gente. E eu estou orando esse mês, já que a gente está no mês de abril. Diga assim: abril vai se abrir. Diga: Deus vai abrir. Então nós estamos orando. Inclusive no livro, eu tenho um livro de oração, que eu oro em todas as orações, em todos os cultos. Deus promete abrir a janela do céu e derramar bênção sem o quê? Vamos agradecer a Deus. Eu sou livre. Saia cantando daqui hoje. Isso, determinando. Sou livre. Eu sou livre. Graças a Deus. Ele nos libertou. Ele nos salvou. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Senhor, te louvamos e te agradecemos. Obrigado por esse privilégio, essa oportunidade. Obrigado pelo teu olhar, o olhar transformador, penetrante, o olhar de amor, o olhar de perdão, de aceitação que o Senhor teve e tem para com cada um de nós. Hoje somos livres. O Senhor nos libertou do império das trevas e nos transportou para a luz. O Senhor nos livrou do pecado que vivíamos acorrentados a Ele. O Senhor nos transformou. Ó Deus, obrigado. Agradeça a Deus. Fala obrigado. Obrigado por estar na igreja aqui agora. Obrigado por estar aqui na tua presença. Obrigado pela salvação. Obrigado pelo privilégio. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, meu Deus, por tudo. E que a gente possa sair daqui cheio de luz. Que a gente seja de fato a luz para esse mundo, o sal dessa terra. Ser com esse povo, meu Pai. Guarda, livra, proteja e abençoe a todos. Senhor, leva a todos em paz, em segurança. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz, hoje, amanhã e para sempre. O que crê, diga amém. Dá um sorriso, fala tchau. Vai com Deus. Você acompanhou um culto de fé com o pastor Wilson Passos. Siga-nos nas redes sociais.